a minha vida ficou uma vida assim, controlada, limitada. Eu não posso doar um sangue, eu não posso ser uma doadora de medula. Tem coisas que eu não posso comer, que eu não posso beber, medicação. As limitações vieram depois de um acidente de trabalho. A auxiliar de enfermagem contraiu hepatite C ao se ferir com uma agulha contaminada. Por conta do episódio, ela resolveu reivindicar o pagamento de adicional de insalubridade no grau máximo. O tribunal, então, reconheceu o direito à percepção do adicional em grau máximo, no caso 20%, do vencimento básico da trabalhadora, né, nos últimos 5 anos. João Vitor tem 10 anos e, olhando assim, nem parece. Mas ele tem uma doença rara no cérebro. A procura pela cura do filho fez a família buscar por conta própria várias alternativas de tratamento até encontrar uma saída. Mas ainda não era o fim da luta pela saúde da criança. Quando a gente descobriu essa cirurgia, foi feliz, mas assim, o custo era muito alto, né? Não estava ao nosso alcance de conseguir fazer essa cirurgia, né? O jeito foi entrar na justiça para que o governo pague os custos. Se trata de uma doença rara, uma doença pouco estudada aqui no Brasil. E se tratando de uma criança que o Estado tem o dever de zelar pela saúde dela, entendi adequado atender o pedido do autor. Mais da metade dos brasileiros está acima do peso. E para conseguir emagrecer mais rápido, algumas pessoas recorrem aos medicamentos, muitas vezes proibidos. Nesse caso, elas procuram adquirir de pessoas inescrupulosas, num mercado paralelo, sem a devida retenção de receita, sem o devido diagnóstico médico, e isso vai acarretar por parte de quem vende, de quem comercializa, incorrer no tráfico de drogas. Tudo isso e muito mais no Via Legal. Você vai conhecer agora a história de uma família de São Paulo que enfrentou uma verdadeira peregrinação até descobrir o tratamento mais indicado para o filho. A criança é portadora de uma doença rara e sofre com crises de epilepsia. A saída encontrada pelos médicos é uma cirurgia delicada no cérebro, mas o centro de referência neste procedimento fica na França. E o custo da cirurgia impossível para o orçamento da família. Mas sabe qual é a boa notícia? A repórter Letícia Lagoa conta pra gente agora. João Vitor tem 10 anos e faz questão de mostrar a coleção de figurinhas. Atlético, Havaí, e aqui tem um Bahia. O garoto é São Paulino, mas vestir a camisa do time e entrar em campo com os coleguinhas, por enquanto, só no videogame. João Vitor tem restrições médicas. Ele nasceu com uma doença rara no cérebro que provoca crises de epilepsia. A gente descobriu ele estava mais ou menos com 5 anos. Né? Eu estava numa festinha com ele e ele estava de óculos escuro e eu percebi que ele estava se entortando para um lado, assim, passei a mão no óculos e ele estava entortando o olho. Eu achei bastante estranha aquela situação. Nesse tipo de crise, que são as crises elásticas, a característica é justamente de serem crises de dificílimo controle. Alguns casos são até classificados realmente como epilepsia intratável, não é? Acomete essas crianças que têm uma doença chamada amartoma hipotalâmico, né? Numa região bem central, bastante eloquente e importante do cérebro, que controla muitas funções do nosso organismo. A mãe de João Vitor conta que deixou o emprego para cuidar do filho. Segundo ela, os gastos da família aumentaram muito com a medicação, que além de custar cerca de R$2.000 por mês, não é suficiente para controlar as crises mais intensas. Por isso, os pais decidiram procurar outra solução, indicada pelos médicos: a cirurgia. É importante dizer, a cirurgia muitas vezes ela não vai deixar o paciente livre de crise. Mas essas crianças muitas vezes têm 7, 8, 10 crises num dia, que é uma coisa que é incompatível com uma vida minimamente normal. Então, uma cirurgia bem sucedida,
você consegue fazer com que o paciente fique longos períodos sem crise. Ou diminuir em torno de 58% a 70%, 70 e poucos % a quantidade de crises. E aí o paciente consegue viver, consegue se desenvolver. João Vitor passou por vários hospitais particulares e da rede pública de saúde, em busca de uma equipe especializada nesse tratamento. Mas, de acordo com a mãe, alguns médicos que acompanharam o caso de perto recomendaram fazer o procedimento cirúrgico no exterior. Eu descobri de cirurgias que crianças ficam vegetando em cima da cama quando mexe nessa região. E eu também não, então eu também falava assim, não quero que meu filho faça algo para que ele fique pior. A doença de João é a mesma do filho da ex-jogadora da Seleção Brasileira de Basquete, Cláudia Pastor. Na rede social, ela leiloou a medalha de prata conquistada nas Olimpíadas de Atlanta para ajudar a pagar a cirurgia de Maurílio, de 13 anos. Depois de passar por muitos médicos no Brasil, ele foi operado neste hospital em Paris, referência mundial no tratamento. Quando a gente descobriu essa cirurgia, foi feliz, mas assim, o custo era muito alto, né? Não estava ao nosso alcance de fazer isso. A gente começou a correr por vários meios, né? Para poder conseguir fazer essa cirurgia, né? Sem condições de arrecadar o valor de R$160 mil para pagar a cirurgia na França, a família decidiu entrar na justiça. Foi feita toda uma pesquisa e chegou-se à conclusão de que as cirurgias feitas no Brasil ainda são um número muito pequeno, né? Na própria Unifesp foram só 4 e o próprio laudo deles no processo, eles falam que eram em crianças com um estado totalmente diferente ao do João Vitor. Então, eram crianças que já tinham um comprometimento cognitivo muito maior. Eles falam que eles precisavam conversar com a família sobre os riscos. Então, qualquer reportagem, qualquer estudo que se faça, sempre era essa a argumentação de que era uma cirurgia de risco e uma criança como ele que se desenvolveu, normalmente poderia ficar em estado vegetativo. O caso veio parar aqui, na primeira instância da Justiça Federal em São Paulo. No processo foi apresentado laudos médicos de especialistas indicando a necessidade da cirurgia fora do país. Além disso, o magistrado se baseou em relatos como o do filho da ex-atleta Cláudia Pastor. Para este juiz, não houve uma resposta convincente da rede pública sobre resultados satisfatórios de tratamento no Brasil. Os entes processuais ouvidos foram unânimes nesse sentido, que se trata de uma doença rara, uma doença pouco estudada aqui no Brasil. Em se tratando de uma criança que o Estado tem o dever de zelar pela saúde dela, entendi adequado atender o pedido do autor. Com a determinação judicial, a União deverá arcar com as passagens aéreas, hospedagem e alimentação para a família, além das despesas médicas. A cirurgia de João Vitor já foi agendada para outubro deste ano, mas a União ainda pode recorrer. No fim da entrevista, os pais do garoto se emocionam. Para eles, agora, o que resta é ter esperança. Quando a gente descobriu que a gente ganhou a ação, assim, foi assim demais. Do juiz ter dado esse positivo para a gente, assim, foi bastante feliz e esperançoso em saber que, assim, nossa, logo mais ele vai poder ter a vida que ele precisa ter, né? Com mais da metade da população acima do peso, emagrecer é o objetivo da maioria dos brasileiros. E não tem jeito, para mudar essa realidade tem que suar a camisa. Em alguns casos, a ajuda de medicamentos também pode contribuir para a redução dos percentuais de gordura. O problema é que algumas dessas substâncias têm a comercialização proibida e, mesmo assim, continuam sendo vendidas ilegalmente. Estar acima do peso é uma realidade para mais da metade dos brasileiros. A luta contra a balança é difícil. Leonardo que o diga. Emagrecer sempre foi um desafio diário. Você toma chá verde,
você toma, né, aquela alcachofra, chamate também, que diz que ajuda, né? Mandava manipular uma série de substâncias, né, também naturais, né, que você manda manipular, diz que inibe o apetite, né, e tudo, e ajuda a emagrecer. Mas, assim, nada você vê resultado, assim, né? Com 2 hérnias de disco na coluna e 104 quilos, o jeito foi recorrer aos remédios. Mas antes, ele procurou um médico endocrinologista. Eu já estava num ponto que meu exame estava todo descontrolado, né? Colesterol, triglicerídeo, pré-diabético, eu já tenho pressão alta, então isso tudo é uma bomba relógio, né? Qualquer momento você, com sobrepeso, você pode explodir, né? Vamos dizer assim. Aí foi quando eu comecei a tomar Fepramona, sempre foi com acompanhamento médico, né? Leonardo conseguiu emagrecer 30 quilos e, com a dosagem adequada da medicação, ficou livre dos efeitos colaterais, que não são poucos, como explica o endocrinologista. O mecanismo de ação das anfetaminas ele é muito semelhante à cocaína. Palpitação, tremor, insônia, dor de cabeça, agressividade, flutuações de humor. Você pode ter muitos sintomas, até mesmo quadros de depressão grave, né? Ou até uma arritmia, dando um quadro de morte súbita até. Por apresentar alto grau de dependência química, um dos inibidores de apetite mais conhecidos no Brasil, o Fenproporex, teve a comercialização proibida em 2012 pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Sem a autorização da Anvisa, a venda desse tipo de medicamento é considerada crime. As pessoas evitam procurar um médico para buscar um tratamento mais adequado e, às vezes procuram uma via mais cômoda, mais fácil de buscar, por exemplo, um emagrecimento. Nesse caso, elas procuram adquirir de pessoas inescrupulosas, num mercado paralelo, sem a devida retenção de receita, sem o devido diagnóstico médico. E isso vai acarretar, por parte de quem vende, de quem comercializa, incorrer no tráfico de drogas. Por isso, um homem que tentou enviar para a Espanha frascos do Fenproporex foi denunciado pelo Ministério Público. A mercadoria foi apreendida pela Receita Federal pouco antes de sair do país. O homem procurou a Justiça Federal. Alegou não ter conhecimento que a substância era proibida. Mas as investigações revelaram que o denunciado era formado em Química e trabalhou por 1 ano no laboratório que produzia o remédio. Diante disso, o homem foi condenado por tráfico de drogas pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Por lei, a pena para esse crime é de 5 a 15 anos de reclusão. Mas, neste caso, foi substituída por prestação de serviço à comunidade e a doação de cestas básicas para uma instituição beneficente. A presidente da Comissão de Drogas da Ordem dos Advogados do Brasil, no Distrito Federal, explica por que a penalidade foi alternativa. O tráfico privilegiado foi uma criação da 11.343, a última lei de drogas que nós temos, né? Que dá um tratamento especial para aquele que é réu primário, né? Então, a lei procura amenizar os casos a pena quando tem bons antecedentes, né? Não possui antecedentes criminais. Apesar da proibição, vários tipos de inibidores de apetite podem ser comprados pela internet, de forma ilegal e sem a prescrição médica. Já Leonardo prefere não arriscar. Sem tempo para praticar esportes, aposta na dieta equilibrada e na ajuda de profissionais para continuar a emagrecer. O médico é o responsável por cuidar de você. Ele sabe os efeitos que aquilo pode causar ou não, se é normal ou não, né? Até onde ele pode ir. Pessoas que trabalham diretamente em condições de risco têm direito ao adicional de insalubridade. É o caso dos auxiliares de enfermagem, que em boa parte do tempo de trabalho lidam com pacientes que têm doenças contagiosas. No Rio Grande do Sul, uma servidora foi à justiça cobrar o percentual máximo do adicional, depois de ser contaminada com o vírus da hepatite C. Ela se feriu com a agulha de um paciente. O episódio modificou de vez a vida da profissional.
Num cenário como esse, é preciso atenção máxima. Nas emergências dos hospitais, a saúde de cada paciente depende do trabalho dos profissionais que atuam na linha de frente. Rotina que Cleia, auxiliar de enfermagem, viveu durante 30 anos. A gente lida com muito paciente, a gente lida com muita coisa, que o paciente chega na frente da gente, a gente não sabe que tipo de paciente nós temos. A servidora pública foi cedida pelo Ministério da Saúde para trabalhar como auxiliar de enfermagem em um hospital de Porto Alegre. Na época, eu trabalhei na coleta, né, auxiliar de enfermagem, na coleta, fazendo coleta de material, de sangue, coletava secreções, recebia material, fezes, urina, do que o paciente precisasse, coleta de secreções, né. Mas quando faltavam 3 anos para ela se aposentar, ao coletar o sangue de um paciente, sofreu um acidente de trabalho. Essa agulha vai no braço do paciente. Quando eu fui para reencapar, aí eu senti que... Fincou no dedo. Finquei no dedo, literalmente finquei no dedo, né? O paciente que ela atendeu e perfurou o dedo na agulha era soro positivo e também tinha o vírus da hepatite C. 2 doenças graves que podem levar à morte. Eu disse para ele, olha, eu me piquei com a tua agulha. Ele fez assim para mim, tá? Ficou quieta, né? A enfermeira que até então nos acompanhava me disse, olha, tu liga para ele para ver a dosagem da medicação dele, do AZT, né? Do coquetel que ele recebe. Aí quando eu liguei para ele me forneceu a dosagem, o nome da medicação, isso e aquilo, e me disse, olha, eu tenho hepatite C também. Aí quando ele me disse, eu tenho hepatite C também, aí eu desabei, aí eu disse, meu Deus, né? Cleia iniciou o tratamento e ficou afastada por 1 mês. Os exames deram negativo para HIV, mas confirmaram que ela estava com hepatite C. Foi muito difícil. A primeira aplicação, eu pensei que eu ia morrer. Pensei que ia morrer, minha família toda em cima da cama, minha família toda em roda de mim. Eu fiquei sem cor nenhuma. No outro dia eu não tive condições de trabalhar. Parecia assim que tinha passado um trator por cima de mim. Era muita dor, muita indisposição. Por enfrentar riscos como esses, servidores da saúde que têm contato com pacientes diagnosticados com doenças contagiosas têm direito ao adicional de insalubridade. É o que prevê o Estatuto do Servidor Público Federal. O valor adicional é calculado sobre o salário básico e os índices variam conforme o tempo de exposição aos agentes nocivos à saúde. Se o risco for baixo, o índice é de 5%. 10% para grau médio e 20% para grau máximo de insalubridade. Na época que se contaminou, Cleia recebia o adicional de 10%. Mas após o acidente, ela decidiu pedir o pagamento do percentual máximo. A solicitação foi negada pelo Ministério da Saúde. Foi aí que ela entrou com uma ação na Justiça Federal, que em primeira instância também não aceitou os argumentos. Cleia não se conformou e recorreu ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. No processo, a União alegou que, de acordo com o laudo feito por um perito, a auxiliar de enfermagem não tinha contato frequente com pacientes infectados. Por isso, recebia apenas o adicional intermediário. Durante o processo foi feita uma perícia, perito designado pelo juízo, perito de confiança do juízo, e o perito corroborou o laudo da administração. Ele deu um laudo dizendo que ela não tinha, ou pelo menos não comprovou, a exposição permanente e habitual a pacientes em isolamento com doenças infecto-contagiosas. Então, na verdade, o perito concluiu que ela tinha direito à insalubridade no grau que ela já recebia, em grau médio. Mas o relator do processo destacou que, mesmo que a autora não tenha trabalhado apenas em áreas de isolamento, o contato com pacientes portadores de doenças contagiosas colocava a servidora em risco permanente. No caso da auxiliar de enfermagem, que hoje está aposentada, o tribunal, então, reformando a sentença, reconheceu o direito
a percepção do adicional em grau máximo, no caso 20%, do vencimento básico da trabalhadora, né, nos últimos 5 anos. 6 anos após o acidente, o hospital onde Cleia trabalhava conta hoje com novos métodos de segurança para coletar amostras de sangue e outros materiais. Hoje nós temos uma portaria, né, que regulamenta, que é a portaria 939, e que ela determina que todos os serviços de saúde, eles substituam os materiais perfuro-cortantes, né, que causam os acidentes de punção, por dispositivos de segurança, que nem esse aqui que nós temos no caso das agulhas, né, que a gente tem um segurança, aqui, tem uma trava de segurança que a gente tem aqui, ó, e que a gente fecha assim. Providências que poderiam ter evitado o episódio que mudou a vida da auxiliar de enfermagem. Os últimos exames eram todos bons, mas a minha vida ficou uma vida assim, controlada, limitada. Eu tinha tantas coisas que eu queria fazer. Eu queria, por exemplo, ser uma doadora de medula. Eu não posso doar um sangue, eu não posso ser uma doadora de medula. Tem coisas que eu não posso comer, que eu não posso beber, medicação, até alimentação. Então, assim, ficou uma coisa bem limitada. A maioria dos funcionários que recebe o adicional de insalubridade já conta com esse dinheiro para fechar o orçamento do mês. Valor a mais que faz toda a diferença. Por isso, um técnico em enfermagem do Rio de Janeiro recorreu ao judiciário depois de ter o benefício cortado do pagamento sem nenhuma explicação. Cláudio trabalha há mais de 40 anos no Hospital Federal do Andaraí, na zona norte do Rio de Janeiro. Passou no concurso para auxiliar operacional de serviços diversos. Mas, como fez o curso técnico em enfermagem, pôde desempenhar outras funções, principalmente no setor de exames. Ele é o responsável por encaminhar os materiais coletados dos pacientes para análise e diagnóstico da doença. Acaba a cirurgia e peças, né, que são separadas para o hepatologista fazer o exame. São várias coisas, né, das mais altas infectantes, né, quanto assim, a peça mínima que vem frasquinho mínimo, né? Por causa dos riscos biológicos, ele passou a receber um acréscimo de 10% no salário. O adicional de insalubridade foi mantido, inclusive, quando o servidor acumulou a função de auxiliar de anestesia. Mas 3 anos depois, sem nenhuma explicação, o benefício parou de ser depositado. A gente planeja, né, o nosso mês dentro daquele salário. E, de repente, por menor que seja, né, vem um desconto, né, que vai ficar sem aparecer por muito tempo, o senhor contando com aquilo, ser um baque, né? Ele tentou resolver o problema junto à administração do hospital, mas depois de 3 respostas negativas, decidiu procurar um advogado. O jeito foi entrar com uma ação na Justiça Federal. No processo, os diretores da Unidade de Saúde e a União alegaram não haver provas de que o servidor público trabalhava em condições de risco ou em situações que pudessem comprometer a saúde dele. Argumentos rejeitados nos tribunais. Enquanto permanecer a situação atual, enquanto ele trabalhar nesse setor do hospital com contato com agentes biológicos, perigo de doenças infecto-contagiosas, né, ele vai fazer jus à percepção desse adicional. A União recorreu, mas no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a decisão foi mantida. Abriu assim uma porta para que outras pessoas, né, que exerçam, né, essa função de auxiliar operacional de serviços diversos, elas possam também recorrer. Além do adicional de insalubridade, os profissionais que ficam expostos a vários tipos de risco, como calor excessivo ou ruídos acima do permitido, têm direito também à aposentadoria especial. A vantagem é a redução do tempo necessário para se aposentar.
Mesmo assim, alguns trabalhadores precisam lutar nos tribunais para conseguir o benefício. Reveja esse caso. A placa alerta área de risco. Apenas técnicos treinados e com equipamento correto podem entrar. A gente pode correr risco de choque, risco de explosões. São equipamentos com alta voltagem acima de 13.800, chegando até 69.000 volts. Riscos que Severino conhece bem. Ele trabalhava fazendo a manutenção de subestações de energia como essa, em Maceió. Não tem como dizer assim, deu um choquinho e caiu fora, não. Na área de risco, não pode fazer nada errado, tem que fazer tudo certo. E justamente por causa da exposição constante ao perigo, esses profissionais têm direito à aposentadoria especial. Severino entrou com um pedido no INSS e não tinha dúvidas de que seria aceito. Afinal, foram 25 anos trabalhando como eletricista. Mas, para a surpresa dele, a resposta foi negativa. Esse pedido, quando o INSS analisou, entendeu que ele não tinha cumprido o tempo de pedágio exigido pela emenda constitucional número 20. Então, o INSS negou com base nisso. Faltaria tempo de contribuição para a concessão do benefício, que não correspondia à verdade. A alternativa encontrada por Severino foi recorrer à Justiça Federal. Nos tribunais, ele pediu a conversão da aposentadoria comum para especial e conseguiu provar que tinha direito a esse tratamento diferenciado. Como ele recebeu a aposentadoria por tempo de contribuição durante 2 anos e, neste caso, o valor do benefício era menor, a Justiça determinou que a diferença fosse paga de forma retroativa. Bom, o nosso programa chega ao fim, mas na semana que vem eu te espero com uma nova edição do Via Legal. Todas as matérias que você assistiu estão disponíveis também nas nossas redes sociais. Compartilhe e deixe seu comentário por lá. Até mais, tchau!